O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A nossa meditação de hoje se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 ao 19. Nós estamos num tempo de que há uma multidão de igrejas, mas muitos se perguntam qual é a verdadeira igreja? Qual é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso Senhor Jesus Cristo chamou Pedro de pedra. Ele disse que Pedro é pedra. Diante dessas perguntas que nós vamos caminhar com o Espírito Santo, buscando chegar a um ponto de entender qual é a verdadeira igreja, qual é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que Pedro é pedra. É nesse caminho do qual eu convido você para estar junto comigo e com Deus Pai, Filho e Espírito Santo nesta meditação. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19 é o texto que foi nos oferecido para a nossa meditação. Mas os contextos vai mostrar a verdade deste texto nesta meditação. O que é um texto? O texto é aquele evangelho do dia, ou a leitura do dia, ou um texto, um capítulo e versículos que você escolheu para uma meditação. Os contextos são aqueles lugares na Sagrada Escritura, na Bíblia, do qual nosso Senhor Jesus Cristo vai falar deste mesmo assunto, do qual os profetas falaram deste mesmo assunto, ou os apóstolos falaram desta mesma verdade. Estes são os contextos. Por isso que é muito importante, em uma leitura da palavra de Deus, ter o texto e ter os contextos. Por quê? Os contextos são a própria palavra de Deus falando da verdade do texto. E mais uma vez, o nosso texto de hoje é Mateus capítulo 16, versículo 13, de 13 ao 19. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo está junto com os apóstolos, ensinando aos apóstolos. Os apóstolos já tinham visto muitos sinais, prodígios e milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, pregando no meio do povo. E agora aqui Jesus Cristo faz uma pergunta aos apóstolos. No versículo 13, nosso Senhor pergunta assim: O que diz os homens que eu sou? No versículo 14, os apóstolos dão várias respostas do que o povo fala de quem é Jesus Cristo, mas uma resposta mais forte foi dada. O povo diz que o Senhor é um profeta. No versículo 15, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta direta para os apóstolos. E vocês, o que dizem que eu sou? Neste momento, no versículo 16, Simão Pedro foi quem respondeu. Simão respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui podemos entender, diante dessa resposta de Pedro,
que na verdade não foi Pedro que deu essa resposta. Ele foi usado por Deus o Pai para dar essa resposta. Porque no versículo 17 vai nos dizer assim: Jesus respondeu: você é feliz, Pedro. Feliz por quê? Você é feliz, Pedro, porque não foi a carne que te revelou. Isto é, não foi você que revelou que eu sou o Filho de Deus. Foi o meu Pai que te revelou. Isto é, foi Deus que te revelou a mim e te escolheu. Por quê? Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, falou assim no versículo 17. Porque no 18, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: pois eu também, isto é, depois do versículo 17, que Deus foi quem revelou Pedro, foi quem escolheu Pedro para nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que Pedro seria o escolhido. Aí no versículo 18, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: pois também, depois da revelação do Pai no versículo 17, pois também, assim diz Jesus, eu te digo, olha, ti já está se direcionando completamente a Pedro. Jesus aqui não está falando dele, está falando de Pedro. Pois eu te digo que tu, Pedro, tu, não eu, tu, Pedro, és, sempre és Pedro, sempre és Pedro. Aqui já nos leva ao entendimento de que Pedro foi revelado por Deus Pai, foi escolhido também por nosso Senhor Jesus Cristo, e diante dessas palavras, ti Pedro, tu, está direcionando a palavra para Pedro, és. Está dizendo já que o Espírito Santo de Deus já está nos ensinando que em todos os sucessores de Pedro, és Pedro. Em todos os sucessores de Pedro vai estar a pessoa de Pedro. E sobre esta pedra, Pedro, edificarei, olha, pedra edificada. Nosso Senhor Jesus Cristo é pedra angular, a pedra principal. E Pedro foi escolhido e revelado por Deus o Pai para ser uma pedra edificada, santificada. Aí nosso Senhor Jesus Cristo fala assim: na minha igreja. Agora aqui nós já sabemos que Pedro foi escolhido por Deus o Pai, também foi escolhido por Deus o Filho, e também aqui nós já sabemos qual é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja onde Pedro, pedra, é escolhida, é edificada, vai estar para todo sempre, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa dos sucessores que vão suceder a Pedro. Escolhida por Deus, Pai e Filho, santificada pelo Espírito Santo. Santificada, edificada pelo Espírito Santo na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós já sabemos qual é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja dos apóstolos, e aqui nós já sabemos que Pedro é pedra, porque ele foi escolhido. Uma pedra edificada, temos que entender isso. Uma pedra edificada, santificada pelo Espírito Santo na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a pedra angular, a pedra principal, é claro que é nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda,
Agora Pedro é pedra edificada, santificada pelo Espírito Santo na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, Jesus não disse sobre mim e nem sobre eu. Segundo, Jesus disse sobre ti, Pedro, te digo, olhando para Pedro. Terceiro, sobre tu és. Jesus não disse tu é. Jesus disse tu és. A palavra és já é o Espírito Santo nos ensinando que todos os sucessores de Pedro é Pedro. Sobre esta pedra, Pedro. Todos os sucessores de Pedro é Pedro. Nesta pedra edificada, Pedro. E na pedra angular principal está Pedro. E todos os seus sucessores, Pedro, edificados na pedra principal, na pedra angular, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sobre ti, na minha igreja, tu és pedra, rocha forte. No Espírito Santo edificarei, Pedro, tu na minha igreja. Essa é a resposta do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nos dando esse ensinamento nesse dia de hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo é pedra principal, pedra angular, mas Pedro é pedra edificada, santificada na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Primeiro, Jesus fez de Pedro uma pedra. Segundo, fez de Pedro uma pedra do nada, da humildade, da pequenez, de onde os homens não acreditam. Muitos hoje ainda não acreditam. Terceiro, Jesus deu sandálias a Pedro e mandou ele andar. E já faz 2020 anos que as sandálias anda e continua andando edificada, santificada, sem sair dos pés de Pedro na pessoa dos seus sucessores. Vamos entender aqui estas sandálias. Vamos lembrar de que foi um povo até João Batista perguntar se ele era o Messias, se ele era Jesus, se ele era o Filho de Deus. João Batista respondeu que ele não era digno de desamarrar as sandálias. Quem era digno era nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era. Ele falou, eu não sou eu, porque eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Quem era digno de desamarrar as sandálias era aquele que era dado o direito de desamarrar. Quem era dado o direito? O direito é dado a nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele pode dar, porque ele tem direito nessas sandálias, ele pode dar essas sandálias para que Pedro ande nas pessoas dos seus sucessores, edificada e santificada na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem acontecido desde do tempo passado, né? Do tempo 0 ou do tempo 30, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo passou a evangelizar a partir dos seus 30 anos. Então, a partir do ano 30, Pedro tem andado com essas sandálias na pessoa dos seus sucessores. Muito bem. No versículo 19, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra
será desligado no céu. Irmãos, se a pedra não fosse Pedro, Jesus não tinha dado as chaves do reino a Pedro, certo? Você entendeu, irmão? Está correta essa explicação? Se Pedro não fosse a pedra escolhida por nosso Senhor Jesus Cristo e por Deus o Pai, do qual o Deus Espírito Santo edificou Pedro, santificou Pedro na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, se não fosse Pedro o escolhido, então por que nosso Senhor Jesus Cristo daria as chaves desta igreja a Pedro? Por quê? Porque em Mateus capítulo 16, de 3 ao 19, aí está a prova, aí está a escritura, está registrado que esta igreja pertence a Jesus. Segundo, o preço dela foi a morte. E todo o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitado, derramado no alto da Santa Cruz. O preço desta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi a sua morte. Foi todo o sangue dele derramado no alto da Santa Cruz. 3. Se tem outra igreja, cadê a escritura dela? Cadê o registro dela? Onde está na Bíblia a escritura e o registro desta outra igreja? É claro que não tem. Aqui também em Mateus capítulo 16, 3 ao 19, primeiro, o Espírito Santo nos ensina, letra a letra, que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a igreja dos apóstolos. 2. Eram 12 os apóstolos, mas só a um foi dado as chaves, a Pedro, aquele que por primeiro foi escolhido por Deus o Pai, foi escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo para ser, podemos até dizer assim, o sucessor de nosso Senhor Jesus Cristo, pedra angular principal, e agora Pedro, pedra edificada, santificada pelo Espírito Santo. Terceiro, depois de Pedro, veio os outros escolhidos, sucessores de Pedro. Exemplo, podemos ver nos 3 primeiros papas registrados na Bíblia. Podemos ver esta sucessão de papas, sucessão de Pedro. Na pessoa de Pedro, os outros sucessores, aonde? Na Bíblia, além de Pedro, está registrado o nome de 2 deles. Por exemplo, Pedro está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18. São Pedro, Papa. São Lino, Papa, está registrado em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 21. São Clemente, Papa, está registrado em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Como entender quem é a pedra? Jesus é pedra angular e Pedro é pedra edificada, santificada pelo Espírito Santo de Deus Pai e de Deus Filho na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, aqui agora vai vir um contexto para nós entender esta verdade do texto. João capítulo 8, versículo 12, ali nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é luz.
e diz que aquele que o segue também é luz. Então em João 8,12, nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele é luz, mas em Mateus capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim, que vós também sois luz. Aquele que segue a luz, que segue a nosso Senhor Jesus Cristo, também é luz. Não é a mesma coisa de dizer que Jesus Cristo é pedra principal, pedra angular, mas aquele que o segue é pedra edificada, pedra santificada na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, nós encontramos outro texto para mostrar a verdade do texto. Diz assim, em Mateus 5, 48, diz que sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, sede santos, como o vosso Pai do céu também é santo. Não é a mesma coisa de dizer assim, sede pedra, como o meu Pai do céu é pedra. Não seria a mesma coisa? É claro que nós entendemos que Deus Pai ou Deus Filho é pedra principal, pedra angular, mas Pedro é pedra edificada, santificada pelo Espírito Santo de Deus Pai e Deus Filho, na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem tem dúvida que a pedra não é Pedro, então por que e para que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a chave do reino a Pedro, no versículo 19? Vamos entender melhor como foi a escolha de Pedro. Vamos fazer um comentário. Primeiro, quem foi escolhido para cuidar da igreja de Jesus foi Pedro, o apóstolo. Muitos não aceitam ele como o primeiro papa, mas me perdoe. Por caridade, deixa eu te dizer, ele foi revelado por Deus o Pai e foi escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Deus o Pai do céu que o revelou a Jesus e escolheu. E nós vimos. Então, mesmo que muitas das vezes nós não queira aceitar que Pedro, que está lá na Escritura Sagrada escrita, Pedro foi Papa, mas a história, os acontecimentos nos mostra que ele foi escolhido sim o primeiro Papa. Por quem? Por Deus o Pai, e por Deus o Filho, e por Deus o Espírito Santo. Então, como negar que ele não foi o primeiro Papa, se após ele veio todos os seus sucessores? Por exemplo, depois de 1500 anos, foi que apareceu Lutero. Então, ele não foi o escolhido. Se fosse Lutero o escolhido, todos os sucessores eram pastor, como podemos ver. Não tem pastor. Se fosse Lutero o escolhido, todos os sucessores seriam pastor. E como nós podemos ver, não tem pastor na sucessão de Pedro. Na Santa Ceia, em Mateus capítulo 26, de 26 ao 28, quem estava lá era Pedro e os apóstolos. Lá não tinha Lutero e nem pastor. Então, as igrejas, a partir de Lutero, não pode ser a verdadeira igreja. Nem pode ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus
é a igreja que foi confiada aos apóstolos e a seus sucessores. A primeira e única a existir. Esta é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e a verdadeira igreja. Atenção! Não existe duas igrejas verdadeiras. Apenas uma e única. E esta igreja única é a igreja original. Original que vem de Jesus Cristo. Que foi escolhida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é cópia, é a original. Não é imitação, é original. Não é modelo, é a original. Colossenses, capítulo 2, 8 diz: cuidado para que ninguém vos engane com filosofias baseadas nas tradições humanas. Vejam que aqui, nesta pregação, nesta meditação, não tem filosofias baseadas nas tradições humanas. Os textos confirmaram o contexto. Em 1 de Pedro, capítulo 1, de 15 ao 16, aqui vai nos dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vós também santo. Não é a mesma coisa de dizer: Jesus é pedra, sejais também Pedro, você pedra. Como é santo, como é pedra, angular e principal, Jesus Cristo, como é santo, como é pedra. Sede vós também esta pedra, santificada, edificada. Muito bem. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, aqui está o ensinamento para nós, nos mostrando toda a verdade desta meditação que nos foi feita nesse contexto. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tá vendo? É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo é a pedra principal, pedra da esquina, no qual, no versículo 21, vai nos dizer: todo o edifício bem ajustado, edificado, santificado, cresce para o templo santo no Senhor, do Senhor. No versículo 22 vai dizer: do qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Irmãos, um grande abraço ao irmão, mas aqui está mais do que provado que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja dos apóstolos e que ele é a pedra principal, mas Pedro é a pedra edificada, santificada na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueça que o meu nome é Não Sou Nada Sendo. Um grande abraço, até a próxima. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.